doméstica, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do final do dia, oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Você está agora nas completas Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Agora é o último horário nosso de oração juntos, e aí depois só amanhã, começando até... Se você estiver por aí, 1h da manhã, né? Começamos já 1h da manhã com o terço da Sagrada Face. Temos colocado e tem gente rezando aí de madrugada. Vamos ver como é que está aqui na TV Nossa Senhora de Fátima também. Inclusive, tem hora que dá mais gente, outras enfim. Mas, de qualquer forma, pronto, tá tudo bem. Então, mas fica aí, né? Às vezes a pessoa... perdeu o sono, levanta de madrugada, tem gente que reza 3 horas da manhã, vai ter o terço da Sagrada Face para vocês aí, a gente tem colocado, tá bom? Então, 1h da manhã, mas ao vivo de novo, 6 horas da manhã, e agora é o último horário do nosso de oração. Vamos iniciar então nossas orações no final da noite, completas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos então para as leituras. Lá na página 272, antífona, Deus te ungiu com óleo da alegria. Salmo 44, versículos 8 a 18. Tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, por um modo mais excelente do que a todos os que têm parte nesta tua glória. Dos teus vestidos e das tuas casas de marfim sai um cheiro de mirra, de aloés e de canela, que são os presentes com que te regalaram. As filhas dos reis te vêm fazer corte, a rainha está em pé à tua mão direita, vestida de ouro e cercada da variedade dos seus enfeites. Ouve, filha, abre teus olhos e inclina o teu ouvido, e esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então desejará o rei a tua formosura, porque ele é o teu Senhor, e os povos o adorarão. E as filhas de Tiro virão com os seus presentes, todos os ricos do povo te oferecerão humildes súplicas. Adentra gloriosa a filha do rei em vestes douradas, as virgens suas companheiras serão trazidas ao rei após ela, se serão apresentadas as que são mais próximas, levadas entre alegrias e júbilos, serão conduzidas ao templo do rei. Para o lugar de teus pais nasceram-te filhos, tu os constituirás príncipes sobre toda a terra. Eles celebrarão do seu nome por todas as gerações e gerações. Por isso os povos publicarão eternamente teus louvores por todos os séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te ungiu com óleo da alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, quem fez de nós ministros da Igreja Doméstica? Quem será que então nos chamou, nos constituiu como Igreja Doméstica? Quem nos ungiu ministros da Igreja Doméstica? Num mundo em que não temos mais o clero, num mundo em que o Papa verdadeiro ficou 10 anos preso dentro do Vaticano, quem nos ungiu com óleo sagrado foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que nos chamou e nos ungiu a cada um de nós para levarmos a Santa Igreja à frente. Não pense que foi assim, simplesmente uma coisa fortuita. Não, estava já no livro da vida nossos nomes desde o início, desde antes de tudo isso começar, desde o começo dos tempos, prevendo que então um grupo de pessoas levaria a igreja à frente no final dos tempos, cumprindo as profecias que estão justamente para o nosso tempo previstas, aquelas que são reconhecidas pela Santa Igreja. Claro, as outras não batem, porque não são reconhecidas, são profecias falsas, muitas vezes. E aí, meus irmãos, as que são reconhecidas pela Santa Igreja dão conta desse pequeno exército do Senhor que vai levar a igreja, e é o que nós estamos fazendo, levando a Santa Igreja à frente com a unção do nosso Deus sobre cada um de nós. E eu percebo que nessa caminhada espiritual, nós todos cada vez mais progredimos na fé, progredimos na estrada do Senhor. Não tem sido fácil, não é mesmo? Não, claro que não, com a cruz das costas, morro acima. Muita coisa a gente não esperava que fosse assim, muita coisa nós não imaginávamos que seria exatamente assim, mas é assim que é, e o Senhor está conosco e nos ungiu para que nós continuemos em frente, tenhamos força, coragem, fé, confiança nele mesmo, e assim possamos realizar a nossa missão. Junto a nós está Nossa Senhora, nossa Mãe, a Rainha do céu e da terra,
aquela então que também nos assiste, aquela a qual a maioria de nós já é consagrado, consagrou aí a vida e tudo que tem, tudo que somos a Nossa Senhora, e isso também com o passar dos anos vai dando uma diferença espiritual muito grande na vida de cada um de nós que é consagrado a ela, a Jesus pelas mãos dela. O mundo não entende quando se fala escravos de Maria, pronto, já é aquela coisa esquerdista, escravos, escravizaura, toda aquela meleca que essa gente faz, aquela coisa cultural terrível que eles fazem, ou são ignorantes culturais históricos, ou são mal intencionados, essa é a verdade. Porém, nós que já fomos escravos do pecado um dia, agora somos servos do nosso Deus e a nossa vontade é apenas essa, servir o nosso Deus, queremos a salvação, pronto, aí estão as nossas vontades, ser feita a vontade do Senhor na nossa vida, agora e sempre, até o final, até a sua volta. E então, meus irmãos, Nossa Senhora está conosco, Nossa Senhora nos ajuda, Nossa Senhora nos auxilia e podemos contar com nossa mãe, que além de tudo também nos corrige, e é importante que assim seja, porque mãe que é mãe corrige seus filhos, porque os ama e quer o melhor para eles. Assim como o Pai é a mesma coisa, o nosso Deus tem feito o mesmo. Dessa forma, então, nos sentimos aí sim cada vez mais capazes dessa imensa missão que o Senhor deu para nós. Nós aí, cada um no seu lugar, na sua cidade, porém unidos, todos na igreja doméstica, todos unidos na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia que o Senhor fez para nós, a paróquia que o Senhor fez, o lugar que Ele está nos unindo espiritualmente, para que juntos possamos então continuar essa caminhada em direção ao Senhor. Certa vez uma pessoa que saiu da paróquia deu uma série de confusões, falou assim, eu vou continuar sozinha rezando na minha casa. Uma que saiu e não voltou, dela que eu estou falando. E aí, isso faz tempo já, né? E aí a gente percebeu o quê? Que quando vê, às vezes aparece em algum perfil do Facebook aí, alguma coisa dela, e ela, nossa, tem essa pessoa aqui como amizade e tal, voltou para os braços e abraços da falsa igreja. Porque é isso. É isso, ou estamos juntos em Cristo Jesus, ou não temos força espiritual para continuarmos na caminhada. Então, a Paróquia Sagrada Face de Tours é obra de Deus, sim, com muitos milagres, muita conversão, muita gente dando testemunhos cada vez mais bonitos, uns e outros, grandes graças sendo derramadas, porque a família Sagrada Face pede, o Senhor nos abençoa. Então continuemos nessa unção do Senhor, na unção do Espírito Santo, levando a Santa Igreja à frente, justamente com o apoio inestimável de Nossa Senhora, que está sempre conosco, a Rainha do céu e da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Servos, obedecei a vossos senhores temporais com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não os servindo na aparência como para agradar os homens, senão como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo-os com boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor a paga do bem que tiver feito, seja escravo ou seja livre. E vós outros, os senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e não há acepção de pessoas para ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só como as pessoas são más, elas pinçam uma frase de uma carta de São Paulo e ficam batendo fora de contexto. Deus não faz acepção de pessoas. E bate isso assim totalmente fora de contexto do que São Paulo realmente está falando. Quantas vezes eu já não ouvi isso da falsa igreja? Quantas e quantas vezes a gente não ouviu isso querendo justificar a igreja bergoliana? Aquele terrível discurso de Jorge Mário Bergoglio dizendo de quem é a igreja dele, dos apóstolos, dos cismáticos, dos excomungados. Terrível discurso, é uma ata de fundação oficial da igreja dele, justamente dizendo que a igreja dele faz parte de todo esse pessoal aí. Uma igreja que está recolhendo os apóstatas, os cismáticos e os hereges, não é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana quer que os hereges se arrependam, voltem à amizade de Deus, aceitem a sã doutrina e voltem então aí sim para o seio da igreja. Sim, mas não aceitando-os como hereges, e sim como pecadores que se converteram, abandonaram a heresia. Não como Jorge Mário Bergoglio faz,
A igreja bergoliana é essa aí. A igreja bergoliana é a igreja dos apóstatas, cismáticos e hereges. Então, capitaneada pelo maior de todos eles, que a gente sabe, Jorge Mário Bergoglio. Vestido de branco, como se Papa fosse. E Papa, bom, certo, Papa da Igreja Bergoliana, mas não Papa da Igreja Católica Apostólica Romana de verdade, de 2000 anos. Esse não, porque faz tudo ao contrário, ensina tudo ao contrário, desencaminha as pessoas, levando a Igreja para a beira do precipício, para a beira do inferno. E é justamente isso, né? O propósito é esse. É destruir o que sobrou do espectro da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles não conseguiram soterrar ainda, destruir tudo, para daí então da destruição do caos surgir então, como ensina aí Karl Marx, aquele comunista excomungado satânico, certo? Como ensinou ele, então do caos aí eles surgirem, do caos eles tirarem outra coisa completamente diferente, uma nova ordem, e na verdade é a igreja do anticristo, juntando todas as igrejas aí niveladas por baixo, todo mundo aí acompanhando o anticristo, todo mundo favorecendo a marca da besta. Pasme, né? Pasme que quando a gente fica sabendo que um monte de igreja evangélica por aí já está a favor das marcas da besta aí, das famosas marcas, sejam elas quais forem, né? Aí o chip é muito bom, imagina, inclusive temos até um pessoal aí, católico, entre aspas, uma emissora de TV e tudo, que já saiu aí dizendo, imagina, o chip não tem nada a ver com marca da besta, não é nada disso. Então vão levar o gado mesmo para a besta marcar à vontade. E vão junto ainda por cima. Se isso rende dinheiro para uma turma aí, eles não estão nem aí. O preço deles é o dinheiro da terra que eles recebem e o inferno depois para sempre, da eternidade inteira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a igreja de Jorge Mário Bergoglio, a igreja de pessoas que, assim, um dia estão falando de Bento XVI, alguns até tentando mostrar o dia do Papa, olha o que o Papa disse, né? As sites na internet, o jornal mostrando lá, jornal católico, né? Entre aspas, mostrando, olha só que beleza que o Papa disse na catequese da quarta-feira, olha só o Santo Padre para lá e para cá, e no outro dia estão de braços e abraços com os golpistas que tomaram o poder, como se tudo fosse normal, como se não tivesse acontecido nada errado, como se eles não soubessem de nada. É impossível. É claro que sabem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos afastamos dessa igreja e nós somos Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira nas nossas casas. Nós continuamos, nós somos o remanescente, o que sobrou da Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, escolhidos, chamados por Jesus, sim. Sim, escolhidos por Jesus, e não temos não que ter aí vergonha de dizer isso. Fomos escolhidos por Jesus, não tem vergonha nenhuma nisso, mas tem uma responsabilidade imensa. Aí sim, uma imensa, grandíssima responsabilidade que nós temos em levar a igreja à frente nas nossas casas como ministros da igreja doméstica. Estamos à altura dessa responsabilidade? Bom, a gente sabe das nossas misérias, das nossas dificuldades, mas o Senhor nos escolheu, nos chamou, então Ele acha que nós temos condição de levar isso à frente. Quem somos nós para dizer, Senhor, eu acho que não? Nós temos. Se o Senhor acha que eu tenho condição, eis-me aqui, faça a vossa obra, é só isso. Eu não quero atrapalhar, eu quero que o Senhor faça a vossa obra, quero ser assim, um pincel na vossa mão, que o Senhor faça o desenho que o Senhor quer que seja feito, a pintura que o Senhor quiser. É isso que nós temos que ser. Um instrumento que não tem vontade própria, porque o instrumento não tem vontade própria. O sujeito pega qualquer instrumento aí, sei lá, uma chave de fenda, uma faca para fazer um almoço, não importa, qualquer que seja o instrumento de acordo com o ofício da pessoa, o instrumento não tem vontade própria, ele obedece à sua mão, ele faz aquilo que você quer que ele faça, que você manda de acordo com a força que você imprime nele. Pronto, é só para isso que ele está ali, para fazer o que você quer que o instrumento faça, que você precisa que ele faça. Nós também temos que ser, então, esses instrumentos, bons instrumentos, nas mãos do Senhor. Não aqueles péssimos instrumentos que simplesmente quer ter vontade própria e acaba atrapalhando. Né? Aquele servo que o Senhor fala, faça tal coisa. Dá licença um pouquinho. Eu só queria falar uma coisa, olha, sem ofender, mas eu tenho uma ideia melhor. Piada, né? Piada, né? Piada de mau gosto, inclusive. Sem graça nenhuma. Então, sejamos esse instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, nos reunimos na Paróquia Sagrada Face de Tours todos os dias. 4 vezes por dia, rezando a liturgia das horas, 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e 21h30. 4 vezes por dia, rezando a liturgia
das horas da santificação, das horas para conhecer mais o nosso Deus, para pedir as graças que nós precisamos, para agradecer por tudo que nós já recebemos. A Paróquia Sagrada Face de Tours é obra do Senhor, não é obra minha, não é obra de vocês, é obra do Senhor, usando todos nós para fazer essa obra dele, que é para levar as pessoas para ele nesses tempos que são os últimos. O que o Senhor quer é isso, que todos que somos família Sagrada Face de Tours caminhemos para ele nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. É isso. Meus irmãos e minhas irmãs, terminando aqui com a carta de São Paulo, fazendo um segundo raciocínio rapidamente com vocês, aqueles que servem precisam servir de boa vontade. Muita gente aí vai trabalhar, aquele funcionário que ele vai para trabalhar, mas ele vai para tirar, ele não vai para somar. Que pena nós vermos esse tipo de coisa acontecer. O indivíduo que vai para uma empresa para tirar da empresa, trabalhar o mínimo possível, passe logo o tempo que eu quero ir embora, eu quero me desgastar o mínimo possível, essa pessoa está em pecado. Porque quando a empresa contrata o indivíduo, quando o patrão contrata o funcionário, agora tem esse negócio de colaborador, não sei o quê, mas sempre foi assim, patrão e empregado, nessa linguagem que nós estamos acostumados, ele está comprando o tempo da pessoa. Olha, 8 horas por dia você trabalha aqui, então eu preciso que você faça isso, isso e isso. Então, ele está pagando o horário, a pessoa está recebendo pelo horário que ela está ali trabalhando, então tem que trabalhar com boa vontade, tem que trabalhar de verdade. Fazer o que é possível fazer dentro daquilo que foi pedido, dentro daquilo que é necessário. E essa é a tragédia. Nós estamos num mundo em que tem um monte de funcionários que querem mais tirar, explorar os patrões e simplesmente estão aí sonegando o trabalho. Estão pecando. É pecado o indivíduo pagar para a pessoa fazer o trabalho e a pessoa vai e não faz só metade, ou faz o mínimo possível, enrola e não faz. Até eu tive pedreiros assim já, Você é obrigado a dispensar a pessoa chega e começa bem, opa, tudo bem, é comigo mesmo, onde é que está o material? É coisa de assim, 2, 3 meses. Depois de 3 meses começa a avacalhação e olha, já fiz aí com donos de depósito, conhecido da gente, aí um rescaldo, se é isso mesmo, pode deixar muito tempo, 2, 3 meses já começa a avacalhação, passou a experiência, né? 2, 3 meses começa a avacalhação, começa a enrolação. E a pessoa está fazendo o quê? Está roubando. O funcionário que faz isso está roubando, porque ele foi pago para fazer e não está fazendo. Isso é o quê? Roubo. Isso é roubo. Tem outro lado também. O patrão que contrata a pessoa para fazer aquele X serviço e começa a exigir demais do que não foi combinado, a mais do que é a função da pessoa, ou pior ainda, como está acontecendo aqui em Minas. Aqui em Minas Gerais tem professores, por exemplo, que estão recolhendo, descontado da folha de pagamento dos professores, o INSS, para que eles possam se aposentar. Pois muito bem, eles estão chegando na aposentadoria, na idade de aposentar. Bom, ufa, finalmente, aguentei aqueles alunos esse tempo todo, não foi brincadeira, mas ufa, agora eu vou aposentar. Eles entram com o pedido de aposentadoria e não tem direito, porque simplesmente a empresa não pagou, o governo não está pagando, segundo notícias. Governo aí, estadual, municipal, enfim, aí a notícia diz que o governo não está pagando, não é o federal, é aqui de Minas mesmo, Então, diz que não está pagando a aposentadoria dessas pessoas. E não está pagando a INSS, mas desconta. Eu, pessoalmente, conheço aí prefeituras que fazem isso. Descontam da pessoa, o INSS do funcionário, garfam o dinheiro, ao invés de pagar o INSS, isso é roubo. Olha só como tem um monte de jeito de lesar as pessoas dos dois lados. Agora, se tem um empresário espertinho de um lado e um funcionário também espertinho do outro, a coisa não vai para frente. Aí começa a fechar a empresa por aí as pessoas... Ainda tem empregado que tem ódio do patrão, aquela coisa comunista, e não percebe o seguinte, o barco é um só. O emprego é um só, o barco é um só. Se a empresa afundar, afunda o patrão e afunda os funcionários. Está pensando que está fácil arrumar emprego por aí nessa crise que nós estamos e que vai ficar pior? Ao invés de todo mundo se juntar, conta-se que no Japão,
Conta-se que no Japão é assim, o sujeito trabalha, por exemplo, numa loja, numa fábrica de produtos fotográficos, por exemplo, ele trabalha na Kodak, quem lembra aí Kodak, Fuji, né? Que a gente revelava filme antigamente, máquinas fotográficas, antes dessa era digital toda que chegou aí com o celular e tal, né? E essa história eu vi de um japonês mesmo, né? Que inclusive tinha loja de fotografia. E ele contou justamente isso. O sujeito trabalha, por exemplo, na Fuji, jamais, em tempo algum, ele vai comprar um parafuso da Kodak. Nada, um filme, nada. E você pergunta para ele, mas por que você não compra da Kodak? Você não acha que o preço está melhor? Você, não, eu trabalho na Fuji. Eu trabalho na Fuji, tem que dar lucro para onde eu trabalho, quem me paga. Não vou dar lucro para o outro. Eu, como funcionário, tenho que ser fiel aí à empresa que eu trabalho. Então, eu só compro deles, da onde eu trabalho. Estou dando emprego para mim mesmo. Olha que lucidez. Olha só que coisa lógica. Perfeito. Está certo isso. Esse raciocínio está certo. Então ele está, assim, militando pela empresa que lhe dá emprego, que alimenta ele e a família dele. Está certíssimo. A mesma coisa da outra empresa fazem a mesma coisa. Claro, o exemplo serve para a mesma coisa. E então, infelizmente, nós não temos essa cultura aqui por causa do comunismo que se instalou no país. Eu não estou dizendo que o Japão é melhor, não, longe de mim isso, mas esse é um bom exemplo. Nesse caso, é um bom exemplo que a gente tem para entender, para explicar aqui a Carta de São Paulo para vocês. Então, é uma união, gente, isso aqui é um barco. No barco é assim, se todo mundo rema na mesma direção, com a mesma intensidade, o barco vai mais para frente. Agora, se começa o preguiçosão aqui, ao invés de remar, começa a ter preguiça, fazer hora, fazer cera, a coisa não acontece, não vai para frente. Já trabalhei em serviço público também, quantas vezes a gente viu gente enrolando ao máximo, mas ao máximo, empurrando com a barriga o máximo que podia, uma coisa que podia ser simples, coisa que resolvia em 10 minutos, prazo é 10 dias. Ai, secretário de escola, quantas vezes não vi? Você senta aí e já preenche 10 dias, eu tenho por lei 10 dias. E podia contar que só saía no 10º dia, no final do expediente do cara. Então, trabalha contra, trabalha de má vontade, tudo isso é pecado. O Senhor dá o emprego e a pessoa trabalha contra. E do outro lado, o Senhor dá o funcionário, que também o patrão precisa, porque senão a empresa não anda. E o que acontece? O patrão vai ficar explorando o funcionário. Tudo isso é pecado diante de Deus. Olha só como está cheio de pecado na sociedade, as pessoas não percebem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus, precisamos ser honestos, retos e dignos. E nem interessa. O sujeito trabalha para o indivíduo e fala, mas meu patrão fica me explorando, então mude de emprego. Mas enquanto você estiver trabalhando aí, faça a sua parte. Não comece a trabalhar contra, não. Comece a enrolar, não. Sem contar os roubos que existe mesmo, de roubar até material. Né? Uma vez teve um pedreiro que roubou um carrinho de mão. Né? Vê bem a ideia do cara ganhando dinheiro e eu roubar um carrinho de mão. Teve que comprar outro, vai na casa do cara. É assim, lamentável, né? Caso de polícia, na verdade. Né? Então é isso. Não é assim que a gente agradece ao Senhor. Tudo isso chama-se desonestidade. É tudo pecado. Não é assim que nós agradecemos ao Senhor. Então, se você trabalha ainda, faça o favor, vá lá e trabalhe e faça o seu melhor. Faça o que você foi pago para fazer, trabalhe direito. Ofereça o seu trabalho ao Senhor. Se não está bom, arruma outro emprego. Se você tem funcionários, também é a mesma coisa. Faça o que é justo, exija o que é justo. De forma nenhuma roube aí a aposentadoria, os direitos do seu funcionário, que tem direitos, tem família também, etc. Sabe, é isso que eu falo. A sociedade é dividida pelo demônio e pelo comunismo. Não é assim que tem que ser. É como na igreja. Na igreja nós também temos que nos unir para trabalhar. Nós temos que nos unir para trabalhar em prol da obra de Deus, mas o que é que a gente viu em diversas paróquias que a gente passou? Inveja, 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 inveja. O sujeito chega lá, a gente chegava com aquele gás trabalhando, mas trabalhando, arrasando, né? Fazendo porque trabalhava para Deus, não é para o padre, não é para o coordenador de não sei qual pastoral, é para Deus que nós estamos trabalhando, é para o Senhor. Aí pronto, no primeiro momento a turma acha, oba, acertamos na loteria, né? Trouxemos o casal aí, olha como eles trabalham, não taca mais serviço neles. E é assim, hein? Tem uma turminha que já olha, se aquele mulher clínico fala, esses aí, pode tacar peso que eles carregam. E aí vão tirando das costas deles e passando para os outros para ficar na folga e a gente trabalhando. E pior ainda depois chega para o padre e leva a melhor. O que eu fiz aqui? Você fez, viu o que fiz? Não é para querer o mérito, mas está mentindo, né? Tipo assim, vamos só falar a verdade, né? Aí depois começa a virar o jogo.
Aí começa assim, no começo, tudo bem com você? Seja bem-vindo, irmão, irmã, vem aqui. Beleza. Aí depois começa assim, né? Você está trabalhando lá, dando sangue pela obra do Senhor, aí começa a inveja. Aí começa o demônio a falar assim, você não percebeu nada? Você não está percebendo que ele quer tomar o seu lugar. Como você é imbecil. Ele está querendo tomar o seu lugar e desse jeito vai botar você para fora em 3 tempos. Acorda! Aí começa aquela inveja. Olha, todo mundo está elogiando, hein? Você quase não é elogiado, mas olha, eles, todo mundo... gente, demônio deita e rola em pastoral, mas deita e rola. É demonial, não devia ser pastoral, devia ser demonial, né? Tudo aí na musiquinha do demônio, né? Da inveja, do ciúme, né? Resultado da história. Em 3 tempos começa a aprontar o máximo que pode para ver se desiste. Em 3 tempos. E isso fica melhor ainda, né? Ou pior, né? Assim, na linguagem que nós estamos usando, né? Fica ainda melhor quando o padre entra no meio do conluio, porque também se sente ameaçado. Porque, infelizmente, na igreja bergoliana, se você tiver capacidade, realmente for para trabalhar, você já assim, incomodou a mediocridade assim, reinante. Você acabou de incomodar a mediocridade reinante. Todo mundo acha que você está lá para aparecer, querendo tomar o lugar das pessoas. E a gente só trabalhando para Deus, de graça, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu espero profundamente que na nossa paróquia isso não aconteça, porque aqui o pároco não concorda com essas coisas, ao contrário. Aqui o pároco não concorda com isso, não. Porque tem párocos por aí que se cercam de pessoas incompetentes, de pessoas que têm menos capacidade do que ele, mas que são puxinhas. E o que ele quer mais é isso mesmo, se cercar de gente incompetente, puxa saco do lado, que a palavra é essa, e simplesmente aí então ele estabelece um reinado ali entre as pessoas e todo mundo ali na sua mediocridade, fiéis ao padre e não a Deus, e todo mundo naquele esquema que leva o barco para frente, mas não tão rápido, vamos devagar. Aí tem paróquia que parece funcionalismo público, né? No pior sentido da palavra, não que não tenha funcionalismo por aí que funciona. Mas tem muitos que não funcionam, aquele estereótipo que a gente conhece da própria mídia. Então aqui não. Aqui a gente espera que todos trabalhem para a obra de Deus da forma como vocês puderem. E vocês colaborem com a paróquia da forma como vocês puderem. Nem pense que esse tipo de modelo vai se repetir aqui. A gente não pode falar nada porque aquele fulano é mais próximo do padre do que nós. E o professor Emílio, olha só, ele tem uma predileção pelo fulano. Para com isso. São todos iguais perante Deus, não é? Então, aqui não tem isso, não tem preferidos, eu elogio muito. Tem gente que já arregaçou a manga, está trabalhando aí, a gente agradece bastante. A gente vê que está ali todo dia naquele compromisso sério, que maravilha. O objetivo é que todos façam a mesma coisa, todos trabalhem da forma como o Senhor der a graça e der o dom, todos trabalhem pela obra do Senhor. Sem um ser mais ou outro ser menos, todos trabalhando e cada um tem seu dom, como São Paulo ensinou, né? O corpo não tem vários órgãos, cada um designado para fazer uma parte do funcionamento do corpo, né? O que adianta, por exemplo, o dedão querer ser coração? Não dá, você tem outra função, uma coisa é o pé e outra coisa é o coração. Mas também não adianta nada o coração querer ser o cérebro, e você já entendeu onde eu quero chegar. Cada parte do corpo na sua função, o corpo místico do que o Senhor funciona. Agora, se todo mundo quiser ser coração, bom, e quem vai ser fígado? Quem vai ser rim? Você entendeu o exemplo? E nós, então, estamos aqui para unir, então, os dons que o Senhor está nos dando, aqueles que Ele já nos deu, aqueles que Ele ainda está nos dando, vai nos dar, para que a gente, então, possa fazer a obra do Senhor ali para frente. Então, não caia nessa. A pessoa posar para você aí, que é meu chegado, a pessoa mais próximo, pode posar à vontade, mas aqui não existe isso. Vai posar e vai mentir. Aí, a hora que você vê isso, você fala para mim no privado, só, professor, dá uma olhada no print desse rapaz aqui que está fazendo aí na paróquia. Está posando como se fosse o segundo em comando, né? Não tem nada a ver. E falar no meu nome, então, desautorizo completamente. O professor Emílio mandou dizer que... Calma, o professor Emílio tem boca e ele fala. E olha que fala para chuchu, são 10h05 da noite. Hein? O professor Emílio fala bastante. Se derdear, ele fica falando. Então não precisa mandar recado, não. A gente vai e fala mesmo. Tá certo? Esse esqueminha, se você já trabalhou em pastoral, se você já colaborou na igreja, né? Esse esqueminha que existe da mediocridade reinante aqui não tem. Ao contrário,
Aqui o pároco, com a graça de Deus, pela imensa graça de Deus, os dons do Espírito Santo, é uma pessoa muito competente, não tem medo da competência de ninguém, quer mais é que todo mundo vá para frente e vamos juntos fazer a obra acontecer, não é? Tem essa noção muito clara, certo? Então, e também não faz acepção de pessoas, aí sim, né? Não fica discriminando ninguém, não, esse aqui é melhor porque faz tal coisa, não, esse aqui é melhor porque faz tal coisa. Todos estamos na caminhada, todos estamos juntos no caminho do Senhor. Vamos nos esforçar, vamos fazer diferente. Na nossa comunidade virtual tem que ser diferente, tem que ser como São Paulo está nos dizendo. Todos prestarem serviço não é para o pároco, não é para mim, é para o Senhor que nós trabalhamos. Todos nós estamos aqui por causa dele. Porque se não fosse por ele, não existiria paróquia. Ele fundou a paróquia, foi ele que criou, foi ele que ungiu cada um de nós e abençoou a paróquia, para que a gente seja, então, esse norte para levar as pessoas para ele, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel, pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa,
para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos e irmãs, terminamos então a oração da noite. E agora então, hora de descansar. Amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos de novo ao vivo, começando o nosso dia com a liturgia das horas laudes, pedindo ao Senhor as graças que nós precisamos para o nosso dia e também, então, ouvindo a palavra do Senhor, abastecendo o nosso coração. Eu espero vocês. 1 da manhã tem o terço da Sagrada Face. Quem estiver acordado, às vezes perde o sono, vamos rezar o terço da Sagrada Face, intercedendo pelo mundo, por nós e pelo mundo, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite a todos vocês. Um bom e santo repouso. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.